Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós trataremos do contrato de trabalho. Na verdade, a temática do contrato de trabalho, por uma questão didática, será dividido em dois vídeos. O primeiro, esse que agora estaremos tratando, analisará o conceito do contrato de trabalho, analisará algumas características do contrato de trabalho, bem como os requisitos gerais de validade do contrato de trabalho. Por fim, nesse primeiro momento, analisaremos a chamada teoria das nulidades do contrato de trabalho. Posteriormente, no vídeo sequencial, classificaremos o contrato de trabalho, assim como faz a doutrina, e avaliaremos principalmente o chamado contrato por prazo determinado, seus direitos e o que se distingue do contrato por prazo indeterminado. Valeu, bons estudos para a gente, vamos lá! Pessoal, iniciando aqui nossos estudos sobre o contrato de trabalho, vale destacar uma crítica que a doutrina faz à nomenclatura contrato de trabalho. A denominação contrato de trabalho é criticada pela doutrina. Exatamente por quê? Porque talvez o mais correto em termos de nomenclatura para identificar a relação existente entre empregado e empregador não seria, tal como a CLT se utiliza, a expressão contrato de trabalho, e sim contrato de emprego, visto que trabalho é um gênero, e dentro desse gênero se enquadram vários outros tipos de trabalhadores. Nessa perspectiva, a doutrina ela vem destacar que quando o termo contrato de trabalho ele identifica o empregado, ele estaria identificando tão somente uma espécie de trabalhador existente na seara laboral brasileira. Assim, segundo a doutrina, seria bem melhor se a legislação, ela, ao invés de se utilizar da expressão contrato de trabalho para identificar os trabalhadores subordinados, se utilizasse da expressão contrato de emprego, sendo essa, então, específica e direcionada de maneira indubitável para o trabalhador empregado. É importante mencionar ainda que o artigo 442 da CLT vai definir um conceito de contrato de trabalho. Esse também, por vezes, criticado pela doutrina. Veja o que diz o artigo 442 da CLT. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Observe que o contrato de trabalho, ele não corresponde à relação de emprego. Ele faz com que a relação de emprego, com o preenchimento dos seus pressupostos fáticos, se inicie. Essa é a outra crítica doutrinária ao termo e agora ao conceito contrato de trabalho. O contrato de trabalho, ele surge como algo que inicia a relação empregatícia, inclusive as responsabilidades do empregado e do empregador a partir de tal. Assim, considerando as críticas que são feitas à definição legal contida no artigo 442 da CLT, podemos afirmar que o contrato de trabalho é o acordo de vontades, manifestado de forma expressa, verbal ou por escrito, ou de forma tácita, por meio do qual uma pessoa física, aqui o empregado, se compromete a prestar pessoalmente, de forma subordinada, serviços contínuos a outra pessoa física, a outra pessoa jurídica, ou até mesmo um ente sem personalidade jurídica, que é o empregador, mediante o pagamento de uma remuneração. Agora vamos analisar as características principais do contrato de trabalho, essas principalmente apontadas pela doutrina. Iniciaremos, então, analisando a característica de ser o contrato de trabalho de natureza privada, ou seja, é um contrato de direito privado. Não obstante o fato do direito do trabalho ter uma carga de predominância de normas imperativas e indisponíveis, o contrato de trabalho se insere no âmbito do direito privado, porque não é eliminada a autonomia da vontade. Apesar de haver estabelecido na legislação direitos mínimos para o trabalhador, esses podem negociar com seus empregadores direitos para além daqueles direitos mínimos como regra. Isso faz com que o contrato de trabalho tenha, então, uma natureza privada dos interesses envolvidos. Ele conta com a celebração de pactos que levam em consideração a vontade das partes. Tanto isso é verdade que o artigo 444 da CLT
vai estabelecer que as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravém às disposições de proteção ao trabalho, às convenções coletivas, aos acordos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Na verdade, no direito do trabalho, nós estamos diante do chamado dirigismo contratual, que é uma peculiaridade desse ramo do direito desde a sua formação e que fundamenta a necessidade de proteção do trabalhador, que é considerada a parte mais fraca da relação de emprego. Assim, como forma de compensar essa desigualdade, o direito do trabalho cria um mecanismo, um sistema de proteção fundado em normas imperativas, que limita aqui a atuação da vontade das partes. Então, o dirigismo contratual, ele não elimina a característica privada do contrato de trabalho. Na verdade, ele é uma política jurídica destinada a restringir a autonomia negocial na determinação dos efeitos do contrato, tal como explica o professor Amaury Mascaro Nascimento. A próxima característica do contrato de trabalho é que ele é consensual. O que isso significa? O contrato de trabalho pode ser ajustado pelas partes de maneira livre, sem haver aqui a necessidade da observância, principalmente, de formalidades. A regra no contrato de trabalho é que basta o simples consentimento, a livre manifestação de vontade das partes, para que o contrato de trabalho exista. Nós veremos que o contrato de trabalho, ele é informal por essência, só existindo a necessidade de formalidades em determinados casos, que, inclusive, uma vez não preenchidos, não retiram a natureza consensual do contrato, fazendo apenas com que aquele contrato, que conta com algum requisito específico de formalidade, caso descumprido, passe a surtir efeitos de contrato de trabalho geral, seletista, com os direitos previstos na CLT. A próxima característica do contrato de trabalho é que ele é sinalagmático. O que isso significa? Se trata de um pacto bilateral que gera obrigações recíprocas às partes contratantes. Há aqui um equilíbrio entre as prestações ajustadas, no qual o empregado ele se compromete no contrato de trabalho a ceder a sua energia de trabalho ao empregador, e o empregador, então, se compromete a pagar o salário em função dessa prestação de serviço. Então, o contrato de trabalho ele vai instituir obrigações bilaterais e recíprocas, tendo, então, a natureza sinalagmática estabelecida. A outra característica do contrato de trabalho é que ele é intuito persona. O que isso significa? Que o contrato de trabalho ele é personalíssimo, em relação, porém, apenas à figura do empregado. A obrigação de prestar serviços aqui é infungível. Essa característica ela está vinculada a exatamente várias determinantes definidas e aceitas pelo empregador para contratar aquele empregado. A escolha do empregado é feita, então, de maneira intuito persona e se funda nessa série de fatores que fizeram com que aquele empregado fosse escolhido pelo empregador. Verdade que a caracterização personalíssima do contrato de trabalho não se estende ao empregador, que pode se fazer substituir na relação contratual com a manutenção do vínculo empregatício e a obrigação de pagamento de salário para os sucessores e até mesmo, em algumas ocasiões, para o próprio empregador, que deixou ali de figurar em um dos polos contratuais. A próxima característica do contrato de trabalho é que ele é comutativo. O que isso significa? Na celebração do contrato de trabalho, já é dado conhecimento às partes das vantagens que eles receberão por conta da obrigação assumida. Então, o empregado, ele sabe o que ele vai fazer e sabe quanto receberá por isso. O empregador, da mesma maneira, ele sabe o que poderá exigir do empregado em termos de cumprimento das suas obrigações e atividades laborais. Então, a característica do contrato comutativo está vinculada exatamente a esse conhecimento prévio que as partes têm ao celebrar o contrato de trabalho em relação às obrigações e os direitos ali assumidos.
A outra característica do contrato de trabalho é que ele é de trato sucessivo, ou seja, vincula as partes contratantes ao cumprimento de obrigações de débito permanente, que não se esvaem, tal como, por exemplo, num contrato de compra e venda à vista, a partir da entrega e pagamento. O contrato de trabalho, ele se estabelece de maneira sucessiva no tempo. O cumprimento da obrigação, ela renasce a cada dia. Então, o contrato de trabalho é dinâmico, se perdurando no tempo. A outra característica do contrato de trabalho é que ele é oneroso. As obrigações assumidas em decorrências do contrato de trabalho são, para ambas as partes, economicamente mensuráveis. O que importa dizer que o empregado, ao ser contratado, ele tem a intenção de receber salário. Presta serviços não de uma maneira voluntária, em função de uma causa. Ele presta serviços principalmente, apesar de contribuir com o negócio e os objetivos lucrativos do empregador, o trabalhador ele presta serviços visando receber uma contraprestação ao final daquele período pactuado. Então, o salário é o fim do contrato da prestação de serviço para o empregado, razão pela qual ele tem a onerosidade comum, inclusive dos elementos de seu surgimento e de sua caracterização. Já analisamos o conceito de contrato de trabalho, as críticas realizadas pela doutrina a esse conceito, depois vimos as principais características do contrato de trabalho. Agora analisaremos os requisitos essenciais do contrato de trabalho. Veja, o contrato de trabalho, ele é um negócio jurídico. Como tal, ele está submetido aos requisitos do artigo 104 do Código Civil. Ou seja, para que o contrato de trabalho tenha validade, é necessário que o agente seja capaz, o objeto seja lícito e haja o respeito à forma prescrita ou não proibida em lei. Nesse sentido, cabe agora analisarmos cada um desses requisitos de validade do contrato de trabalho e as consequências caso ocorra o descumprimento da sua observância. Começaremos, então, pela análise do agente capaz. O agente capaz, ele tem uma relação direta com a capacidade civil dos envolvidos, das partes que figuram no contrato de trabalho. Assim, a regra é que o contrato de trabalho ele deve ser formalizado por quem tem a capacidade civil. Nesse sentido, inclusive, vale mencionar que a CLT nada trata em relação à idade mínima ou à capacidade necessária para que alguém possa figurar no contrato de trabalho na pessoa do empregador, parte contratante. Havendo, então, essa omissão, se entende que pode-se ser empregador a partir do momento que se tem capacidade civil. Por outro lado, a figura do empregado conta com regras específicas listadas tanto na CLT como na Constituição Federal. Observe que a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 33, estabelece um mecanismo de proibição. Então, há uma proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Observe, então, que há um quadro definido como um quadro de idade mínima na legislação social trabalhista para a contratação de empregados. Observe que esse quadro se estrutura de duas maneiras. A primeira, posso então contratar empregados como trabalhadores seletistas subordinados a partir dos 16 anos. Porém, esses empregados com menos de 18 anos, eles não poderão ser alocados em uma atividade de risco que lhe gere ali algum perigo. Por isso a restrição ao trabalho perigoso. Da mesma forma, eles não podem, com menos de 18 anos, serem alocados em um trabalho insalubre, ou seja, que lhe expõe a um agente químico, físico, biológico, que ali possa prejudicar a sua formação física ou psicológica. Da mesma maneira, o trabalhador menor de 18 anos, mesmo sendo contratado como seletista, não pode estar exposto ao trabalho noturno, assim considerado para o trabalho urbano, após as 22 horas até as 5 horas do dia seguinte.
Observe, então, que salvo na condição de aprendiz, eu posso, então, ter trabalhadores menores, a partir dos 16, com a possibilidade de contratar aprendizes a partir dos 14, estando esses vinculados a um programa de formação técnica profissional. O contrato de aprendizagem, ele é possível dos 14 aos 24 anos, salvo para o deficiente, que pode, inclusive, ultrapassar esse período. No contrato de aprendizagem, há aqui um processo pelo qual se mescla trabalho e formação. Por isso, para que ele receba a formação técnica profissional e depois se reinsira no mercado de trabalho numa idade adequada, a legislação autoriza no artigo 428 e na própria Constituição Federal, no artigo 7º, a possibilidade de contratar aprendizes a partir dos 14 anos. Outro detalhe importante é que a Lei Complementar 150 de 2015, que trata do trabalho doméstico, ele estabelece que o trabalho doméstico ele só pode ser realizado a partir dos 18 anos. O Brasil ele é signatário de uma convenção internacional e essa convenção ela trata de formas e mecanismos de proteção ao trabalho, tendo então definido e sido incorporado ao nosso ordenamento jurídico a vedação ao trabalho doméstico para pessoas menores de 18 anos. Tendo visto a idade mínima para a contratação de trabalhadores, agora veremos algumas perspectivas relacionadas à possibilidade de realizar-se a admissão, pagamento de salário e rescisão de contrato de trabalho, com ou sem assistência. A regra é que para admitir um trabalhador menor, não é necessário a assistência do seu assistente. Isso porque, a partir do momento que o trabalhador apresenta ao empregador a carteira de trabalho, ele já obteve para a expedição desse documento a autorização do seu assistente, ou até mesmo do seu representante legal, se for o caso. Nesse sentido, já havendo previamente estabelecido essa autorização, ele poderá ser admitido sem a necessidade da ratificação da contratação pelo assistente legal. Então, essa é a posição majoritária atualmente na jurisprudência e na doutrina trabalhista. Assim como, para admitir, o empregado pode receber e dar quitação do pagamento de salário mês a mês, sem a necessidade de assistência, caso ele seja menor. Então, uma vez admitido, com ou sem assistência, sendo facultativa assistência após a expedição de carteira de trabalho, o empregado pode, no dia a dia do contrato de trabalho, após a prestação de serviços, receber, mesmo na condição de menor, sem a ratificação do seu assistente, o seu salário, podendo, inclusive, assinar recibos de quitação de salário. Por outro lado, segundo o artigo 439 da CLT, a rescisão de contrato de trabalho do menor, ela depende de participação do assistente ou do representante legal. Isso porque, muitas vezes, o menor não obtém ainda a experiência para mensurar o valor que ele está recebendo e a correspondência nas verbas. Assim, o artigo 439 da CLT, ele estabelece a obrigatoriedade de participação do assistente ou representante legal ali no momento de recebimento das indenizações e verbas trabalhistas devidas. Vejamos o que diz o artigo 439 da CLT. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 anos dar, sem assistência dos seus representantes legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Outra questão relevante diz respeito à prescrição. Por óbvio, não corre prescrição trabalhista para os menores de 18 anos. É a regra definida no artigo 440 da CLT. Isso porque, então, o trabalhador, não tendo a experiência necessária, pode, ao completar 18 anos, iniciar aqui a contagem para reclamar os seus direitos trabalhistas. Esse prazo, então, tem a fluência estartada a partir da sua maioridade, tendo ele 2 anos para ingressar com a ação trabalhista se o contrato de trabalho já foi encerrado anteriormente.
Outra questão de extrema relevância para o nosso estudo diz respeito à emancipação. Observe que, do ponto de vista trabalhista, nós vimos que há mecanismos de proteção à pessoa do empregado menor, que mesmo contratado a partir dos 16 anos, não pode trabalhar, por exemplo, em trabalhos insalubres, perigosos ou em trabalho noturno. Nesse caso, uma dúvida poderia advir. Para o empregado, a emancipação retira esses meios, essas barreiras protetivas? A resposta é não. A emancipação civil, ela não surte efeitos trabalhistas em relação à pessoa do empregado. Não é porque o empregado é emancipado que ele pode trabalhar em uma condição insalubre, perigosa ou trabalho noturno, ou até mesmo executar horas extraordinárias como regra. Então, a emancipação, ela até atinge a capacidade civil do empregador. Porém, para o empregado, a emancipação não retira os meios definidos na legislação no que toca à proteção. Ainda dentro da capacidade do agente, é necessário destacarmos algumas questões específicas de algumas atividades. Nesse sentido, vale mencionar a situação do peão de rodeio. Isso porque a Lei 10.220 de 2001, ela exige para a contratação direta do peão de rodeio a idade mínima de 21 anos. Assim, para contratar trabalhadores em companhias de rodeio para o exercício da atividade de peão, diretamente, sem a necessidade de assistência, será necessário que o trabalhador possua no mínimo 21 anos. Verdade que, dos 16 a 21 anos, é possível a contratação por companhias de rodeio, por empregadores desse segmento, de trabalhadores, desde que haja ali aportada a devida assistência daquele que assiste o menor. E após aos 18 anos também o maior. Então, neste caso, a vedação ela se estabelece dos 21 para que eu possa firmar diretamente o contrato. Direto empregado e empregador. Dos 16 aos 21, essa contratação pode ser realizada, sendo, porém, necessária a assistência. Caso essa assistência não ocorra, a legislação ela vai estabelecer a possibilidade de suprimento judicial da falta de autorização. Então, ao completar 18 anos, pode, não havendo a assistência do assistente legal, que o juiz, por uma ação de jurisdição voluntária, concorde ou não com a autorização para o exercício daquela atividade profissional. Então, observe que dos 16 aos 21, eu tenho a necessidade de assistência. A partir dos 18, porém, caso essa assistência seja negada, eu poderei buscar o Poder Judiciário e o juiz, avaliando a condição, poderá suprimir aquela falta de assistência do respectivo assistente legal. É o que estabelece o artigo 4º da Lei 10.220 de 2001. A celebração de contrato com maiores de 16 anos e menores de 21 anos deve ser precedida de expresso assentimento de seu responsável legal. Isso para o peão de rodeio. Após 18 anos completos de idade, na falta ou negativa do assentimento do responsável legal, o contrato poderá ser celebrado diretamente pelas partes, mediante suprimento judicial do assentimento. Da mesma maneira, a legislação estabelece uma vedação para o exercício da atividade de propagandista ou vendedor de produtos farmacêuticos, quando o trabalhador tem menos de 18 anos. Trata-se de uma vedação para a preservação da saúde pública, porque o menor, muitas vezes, não tem ali todas as habilidades ou experiências necessárias para o oferecimento e a comercialização de produtos dentro desse segmento. Por isso, o artigo 3º da Lei 6.224 de 75 estabelece que é vedado o exercício da profissão de propagandista
aqueles que oferecem, demonstram medicamentos, principalmente em consultórios médicos, e vendedor de produtos farmacêuticos ao menor de 18 anos. Outra restrição, também prevista na legislação brasileira, diz respeito à atividade de vigilância. A Lei 7.102, de 83, no artigo 16, define que o vigilante, além de outros requisitos, tais como nacionalidade, ausência de antecedentes criminais, entre outros, ele, para exercer a atividade de vigilância, deve possuir 21 anos completos. É o que estabelece o artigo 16 da Lei 7.102, de 83. Para o exercício da profissão, o vigilante preencherá os seguintes requisitos: ter idade mínima de 21 anos. Outra restrição diz respeito aos trabalhadores de minas de subsolo. Atividade absolutamente penosa diante do quadro de periculosidade e de insalubridade. O artigo 301 da CLT estabelece que o trabalho no subsolo somente será permitido a homens com idade compreendida entre 21 e 50 anos, assegurada a transferência para a superfície nos termos previstos no artigo anterior. Então, observe que, diante da penosidade e insalubridade da atividade, o menor de 21 anos não poderá executar atividades em minas de subsolo, tampouco aqueles que são também homens, mas possuem idade superior a 50 anos. Sendo aqui, do ponto de vista previdenciário, inclusive, garantido diferença em relação ao tempo necessário para a aposentadoria desses trabalhadores. Outro trabalho interessante, pouco observado na realidade brasileira, diz respeito à idade mínima para que alguém seja contratado e exerça a atividade de motoboy ou mototaxista. Isso porque o artigo 2º da Lei 12.009, de 2009, estabelece que para o exercício dessas atividades específicas é necessário haver 21 anos completos. Além disso, exige-se habilitação no segmento de motociclista há pelo menos 2 anos. Realidade de fato pouco observada no nosso dia a dia, quando recebemos constantemente encomendas, entregas, muitas vezes de trabalhadores que recentemente tiraram sua habilitação e possuem tenra idade. Mas uma questão específica relacionada à idade diz respeito ao exercício profissional da mãe social em instituições definidas como casas-lares. Então, a Lei 7.644, de 1987, que trata dos direitos dos trabalhadores que trabalham em âmbito de casa-lar, estabelece que a mãe social, aquela que desenvolve uma atividade formativa em benefício das crianças e adolescentes que vivem nesses regimes, ela deve possuir pelo menos 25 anos completos, para que ela ali cumpra o papel substitutivo de mãe, dando apoio às crianças e adolescentes que residem nesses regimes sociais de instituições que se dedicam à atividade de recebimento e formação de crianças, normalmente abandonados, que não tenham a devida formação ou que estejam ali em descompasso com a legislação. Por fim, cabe mencionar que o Brasil é signatário de uma convenção internacional, Convenção 182 da OIT, que trata, entre vários aspectos, das piores formas de trabalho infantil. Então, a Convenção 182 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, quando foi incorporada à nossa legislação por meio do Decreto 6.481 de 2008, estabeleceu situações nas quais são vedados o exercício de atividades profissionais, porque degradam a psicologia e a saúde física dos trabalhadores, se menores. Obviamente, essa lista, que é por demais extensa, chamada de lista TIP, possui alguns parâmetros. Alguns deles iremos mencionar. Então, observe que fica proibida a contratação de trabalhadores menores em condições de escravidão ou práticas análogas, tais como aquelas atividades relacionadas ao tráfico, cativeiro ou sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou obrigatório. Da mesma maneira, não pode haver contratação, e isso é óbvio por uma questão de humanidade, de trabalhadores menores em atividades de tráfico
ou aliciamento para fins de exploração sexual, comercial ou até mesmo para a produção de pornografia ou atuações pornográficas. Então, o trabalhador menor, ele, por questões relacionadas à sua própria ingenuidade sexual, ele não pode exercer atividades nesses segmentos, sendo vedado e, inclusive, considerado crime as práticas explorativas dentro dessa linha. Além disso, também não se pode utilizar, recrutar, oferecer a adolescente atividades ilícitas gerais, tais como, por exemplo, produção e o tráfico de drogas. Assim como também não se pode, segundo o decreto 6.481 de 2008, recrutar forçosamente ou compulsoriamente adolescentes para atividades de conflito armado. Essa lista TIP, além desses parâmetros, estabelece de maneira específica outras vedações ao trabalho do menor. Por exemplo, não se pode estabelecer a atividade profissional de menores em construção civil pesada, tal como construção, restauração, reformas. Também dentro da lista TIP, há o estabelecimento de vedações a atividades dos menores em comércio ambulante, serviço de office boy, artesanato, atendimento a idoso e a criança, assim como o trabalho em cemitérios, em estamparias e tinturarias. Há também vedação do trabalho do menor em extração de pedras preciosas, mineração, extração de areia e argila e trabalhos feitos em salinas, que são locais de extração de sal. No que toca também a atividades de agricultura, pecuária, exploração florestal, a lista TIP estabelece vedações ao trabalho do menor em atividades de plantio de vegetais como cana-de-açúcar, pimenta, malagueta, direção de tratores e coleta de caranguejos em manguezais. O mesmo se replica quanto a atividades de abate de animais em matadouros, demolições de navios, embarcações, confecção de chapéus, indústria de reciclagem e fabricação de bebidas alcoólicas. Veja que a lista TIP, ela vai aqui classificando atividades no que toca a atividades que podem trazer um malefício ao trabalhador quando menor. Assim, o risco da atividade em manuseio de objetos cortantes, lavagem de carro, operação de veículos, equipamentos, atividades de manobrista ou câmaras frigoríficas, ela pode possuir uma lesividade ao trabalhador que justifica a restrição da atividade do menor. Então, observe que esses são apenas alguns exemplos listados na lista TIP. Outros, tais como atividades de tecelagem, muito comum nesta região do Espírito Santo, atividades de beneficiamento e extração de mármore e granito, atividades de indústrias cerâmicas em lavanderias industriais, são atividades proibidas, que não devem ser direcionadas ao trabalhador menor. Agora vejamos um pequeno vídeo de uma campanha do Tribunal Superior do Trabalho que trata da vedação à atividade dos menores em um segmento específico da economia. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Dentro dos requisitos de validade do contrato de trabalho, analisando aqui os requisitos gerais do negócio jurídico, porque o contrato de trabalho também é um negócio jurídico, após avaliarmos a capacidade do agente e algumas especificidades em relação à idade e atividades nos quais o menor não pode exercer sua atividade, passaremos agora à análise do objeto do contrato. É óbvio que para que o contrato de trabalho seja considerado lícito,
o objeto da prestação de serviço, ou seja, aquilo que o empregado se dedica, deve ser também um objeto regular para o direito, ou seja, um objeto lícito. Não há possibilidade de se reclamar um direito trabalhista quando aquilo que o empregado faz na cessão da sua energia de trabalho é considerado pelo ordenamento jurídico como algo criminalmente proibido, ou seja, algo ilícito. Nesse sentido, aplica-se aqui no direito do trabalho aquilo que se denominou de teoria das nulidades trabalhistas, divididas essas em dois grandes segmentos. O primeiro, trabalho ilícito, e o segundo, trabalho proibido. Nesse sentido, há necessidade de se distinguir os efeitos da nulidade, as consequências da ilicitude do trabalho ou da proibição do trabalho dentro do contrato de trabalho. Em ricochete aqui, aquilo que o trabalhador terá direito ou não terá direito a receber diante de condições de ilicitude ou de proibição na prestação de serviço. Nesse sentido, dentro da teoria da nulidade dos contratos de trabalho, é bom que se destaque que o trabalho ilícito é aquele que conta com uma vedação de exercício a partir de uma regra de direito penal, de uma regra de direito criminal. Assim, havendo uma ilicitude determinada por uma norma de direito criminal, o trabalhador, ao executar a sua atividade de maneira paralela, contribuindo direta ou indiretamente para essa prática, ele não poderá reclamar os seus direitos trabalhistas. De forma diferente, porém, quando há uma norma de direito do trabalho, uma norma social trabalhista estabelecendo uma vedação, uma restrição ao exercício profissional em uma determinada circunstância ou atividade, o desrespeito por parte do trabalhador a essa norma gera o direito trabalhista que ele poderá reclamar até então. Nesse sentido, é válido destacar que os efeitos da nulidade, eles irão retroagir quando a prestação de serviço se dá numa modalidade ilícita. Ou seja, quando há trabalho ilícito, os efeitos da nulidade contratual retroagem no tempo, desde o início da prestação de serviço naquela nulidade. Por outro lado, quando o trabalho é proibido, os efeitos da nulidade não retroagem, são aquilo que se chamam de efeitos ex nunc, sabendo então que o contrato surte todos os efeitos legais com correspondentes direitos devidos até a declaração da nulidade. Dali para frente, o trabalhador não poderá, diante de um trabalho proibido, manter as circunstâncias proibidas pela legislação social trabalhista. Porém, aquilo que ele já executou de atividade poderá reclamar na Justiça do Trabalho. Como exemplo disso, podemos trazer o caso já pacificado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho do jogo de bicho. Veja que o jogo de bicho é uma contravenção penal. Nesse sentido, não há possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício, tampouco de reclamação trabalhista envolvendo direitos daí decorrentes. A OJ 199 da SDI 1, subseção de dissídios individuais 1 do TST, estabelece a nulidade do contrato de trabalho para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo de bicho. A ilicitude do objeto da prestação, como diz a OJ, subtrai o requisito de validade, que é o objeto lícito, para a formação do ato jurídico. Os apontadores, por exemplo, de jogos de bicho, eles não poderão depois, caso não recebam seus direitos trabalhistas, ingressarem com a ação pleiteando qualquer direito inerente a essa atividade. Assim também, por exemplo, são trabalhadores que exercem atividades em clínicas de aborto, que fazem atividades inerentes a outras ilicitudes. Assim, aqueles trabalhadores que executam atividades de maneira a contribuir para com o aborto criminoso, eles não poderão reclamar direitos trabalhistas, por causa exatamente dessa ilicitude do objeto. Outros exemplos. No Brasil é proibida a prática de cassinos, então, havendo um cassino clandestino, o trabalhador não pode executar atividades e, assim, depois reclamar direitos inerentes a ela. Rinhas de galo, jogos de azar,
tráfico de drogas. Observe, são todas normas que dentro da teoria da nulidade se manifestam como trabalho ilícito, ante o caráter criminal da vedação no exercício da atividade. Nesse sentido, é importante mencionar um caso bem específico e interessante, que dá vazão aqui a uma nova discussão. A prostituição no Brasil não é crime, porém, como se sabe, a exploração da prostituição se manifesta como um tipo penal, definido no artigo 229 a 230 do Código Penal. Então, a exploração da prostituição é aquilo que se define, nos termos da legislação criminal, como proibido, como ilicitude. Então, não tenha dúvida que a prostituta não pode reclamar direitos trabalhistas com a casa de prostituição, com aquele que explora a sua liberdade sexual. Por outro lado, observe, a dançarina que não se prostitui, o barman que trabalha numa casa de prostituição, o segurança ou faxineiro que não exploram, que não participam da atividade ilícita de exploração em si. Ou seja, eles estão ali executando uma atividade paralela, que não é a atividade ilícita em si. Teriam direitos a reclamar crédito trabalhista? Então, nesse sentido, existem várias teorias doutrinárias em torno da dosagem da pena no que toca ao objeto ilícito da prestação. Então, uma teoria selecionada aqui para explicar é essa teoria que vai definir a forma de participação, de contribuição do trabalhador e o correspondente direito que ele teria. Então, por essa teoria da dosagem da pena, que é uma teoria minoritária que nós depois mencionaremos, o trabalhador que não sabe, que não contribui com a atividade, ele tem todos os direitos trabalhistas, mesmo que aquilo que ele contribui sem saber seja considerado ilícito. Ainda dentro dessa lógica, se o empregado sabe, mas não contribui, ele teria apenas os direitos aos salários, não teriam outros direitos relacionados aos créditos trabalhistas em decorrentes da prestação de serviço. Se o empregado sabe e contribui, ele, dentro da teoria da dosagem da pena, no objeto ilícito da prestação de serviço, não teria nada a reclamar. Assim, por fim, se o empregado não sabe e contribui com a ilicitude daquela atividade desenvolvida pelo seu empregador, ele teria todos os direitos trabalhistas. Verdade que, como dito, na Justiça do Trabalho, a teoria majoritária aplicada leva em consideração aquilo que o empregado efetivamente executa. Então, aquilo que define a nulidade do contrato de trabalho e a aplicação da teoria das nulidades, ela se relaciona exatamente com o que o empregado faz. Dentro dessa lógica, então, os trabalhadores que exercem atividades de dançarina, de barman, de segurança, de faxineiro, não têm o seu contrato nulo, exatamente porque aquilo que eles fazem não é considerado algo ilícito, apenas a atividade da prostituição em si. Veja, a atividade que ele desempenha, por mais que ele saiba ou não saiba, ela não é uma atividade considerada crime. Então, se aquela atividade não é considerada crime, não há nulidade no contrato de trabalho. Há que se mencionar aqui as lições divergentes da saudosa professora Alice Monteiro de Barros, que entende também, mas de maneira minoritária, que se aquilo que o empregado faz, mesmo que não considerado crime em si, tem o condão de atrair ou ocultar a ilicitude, ele é cúmplice. Sendo cúmplice, o contrato de trabalho seria nulo. Vimos aqui alguns exemplos de trabalho ilícito. Agora já replicando outros exemplos considerados de trabalho proibido. Observe, como mencionado, que o trabalho do menor só é permitido a partir dos 16 anos na condição de trabalhador seletista comum, salvo como aprendiz a partir dos 14. Porém, só se permite trabalho insalubre, perigoso ou noturno àqueles que já possuem 18 anos completos. Da mesma maneira, existem restrições na legislação brasileira para o trabalho, por exemplo, da mulher grávida, gestante ou lactante. Então, essas não poderiam trabalhar em ambientes insalubres. Então, existem restrições, de fato, de caráter
social trabalhista na nossa legislação. Havendo o desrespeito a essas normas trabalhistas, o trabalho não seria ilícito, e sim proibido. Dentro, então, da teoria das nulidades do contrato de trabalho, o trabalho proibido, esse com restrição de norma trabalhista, gera apenas a nulidade futura. O empregado, então, em uma condição de irregularidade, não poderá continuar executando as atividades em situações proibidas. Porém, ele poderá reclamar todos os direitos sonegados inerentes àquela nulidade referente ao período que ele já executou a atividade. Assim, por exemplo, o menor que trabalha, ele não pode continuar trabalhando. A nulidade se estabelece de maneira ex nunc, não retroagindo. Se a nulidade não retroage, significa que aquele período que o empregado executou as suas atividades, mesmo diante da proibição, poderão dar ensejo à cobrança na Justiça do Trabalho, a uma reclamação trabalhista. Isso também se replica, por exemplo, em casos de atividade insalubre, perigosa e trabalho noturno do menor, que, executando a atividade indevida nessas condições, pode reclamar o devido adicional de insalubridade, o devido adicional de periculosidade ou adicional noturno. A mulher também que trabalha, mesmo lactando ou gestando num ambiente insalubre, poderá reclamar o direito adicional de insalubridade eventualmente não quitado. Por fim, o último requisito de validade geral do negócio jurídico aqui aplicado sobre a óptica do contrato de trabalho é a forma prescrita ou não defesa em lei, ou não proibida em lei. A regra é que o contrato de trabalho é informal. Que isso significa que ele existe mesmo que não haja pactuação, por exemplo, escrita. Então, a existência do contrato de trabalho não depende de formalidade. Por outro lado, é importante mencionar que a legislação trabalhista protetiva estabelece a necessidade do empregador realizar a anotação da CTPS do empregado, da Carteira de Trabalho e Previdência Social. Recentemente, em 2019, inclusive, alterou-se o prazo para que o empregador formalize o contrato de trabalho, sob pena, em caso de não formalização, de pagamento de multa, mas não de descaracterização da existência do contrato. Veja, até 2019, o empregador, ao passar a contratar um empregado a prestar o seu serviço, ele tinha 48 horas para assinar a carteira de trabalho, segundo a antiga redação do artigo 29 da CLT. Depois de 2019, com a MP da Liberdade Econômica, passou-se a definir o prazo de 5 dias úteis a partir do início da prestação de serviço para que o empregador possa realizar a anotação da CTPS do empregado. A não formalização, refriso, da carteira de trabalho, do vínculo empregatício descrito em carteira, que inclusive atualmente pode se dar de maneira eletrônica, não desnaturaliza a existência do contrato, porque esse é informal. Gera tão somente um ônus para o empregador e não retira direitos trabalhistas. É o empregador que está numa condição de irregularidade. Mesmo nessa, o empregado poderá reclamar todos os seus direitos, daí decorrentes da prestação de serviço. Vejamos o que diz o artigo 29 da CLT. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver. Facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Como dito, então, o contrato de trabalho ele é informal. A necessidade de anotação de carteira é uma obrigação do empregador, que não realizada não retira qualquer direito trabalhista. Porém, existem contratos, tal como, por exemplo, o contrato de aprendizagem, que exigem para a formalização em específico desse contrato o respeito a alguma formalidade. Nesse caso, por exemplo,
que nós estamos mencionando, do contrato de aprendizagem, o trabalhador ele precisa estar vinculado a um programa de aprendizagem, ter uma idade adequada, e o contrato, ele, obrigatoriamente, precisa ser escrito. Não havendo a observância desse requisito, o contrato de trabalho ele deixa de surtir efeitos de contrato especial, de contrato de aprendizagem, e volta à regra geral, que é a regra do trabalhador seletista. Assim, então, o trabalhador aprendiz que não tem contrato escrito em vínculos de aprendizagem, com preenchimento de todos os requisitos do contrato de aprendizagem, ele passará a ter o vínculo empregatício geral, ou seja, o vínculo empregatício descrito na CLT. Por fim, aqui, cabe especificar uma particularidade da realidade jurídica brasileira inerente à contratação de trabalhadores na administração pública. Veja, a Constituição Federal de 88, e só ela, passou a exigir a realização de concurso público para a formação do vínculo empregatício, tanto na administração pública direta, como na administração pública indireta, autarca ou fundacional. Nessa situação, caso o trabalhador se vincule de maneira permanente, não em cargo comissionado de livre nomeação e exoneração, à administração pública, direta ou indireta, sem realizar concurso público, ele está diante de uma condição irregular, exatamente porque a Constituição estabelece como forma da contratação a pré-seleção via concurso público. Assim, há um problema, qual seja, a ausência de concurso público subtrai a validade do contrato de trabalho, sendo que o TST, por meio da súmula 363, estabeleceu que será considerado nulo o contrato de trabalho firmado com a administração pública, caso não seja realizado o devido concurso público após a Constituição de 88. Veja lá, a contratação de servidor público após a Constituição de 88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo artigo 37, inciso 2º, parágrafo 2º. Nesse caso, porém, a Justiça do Trabalho entende que o empregado que está executando a sua atividade de maneira irregular junto à administração pública terá direito a reclamar o pagamento do valor das horas trabalhadas, respeitando o salário mínimo hora, e terá também direito ao depósito de FGTS correspondente. Essa tese, encampada pelo TST, deu surgimento de várias ações reclamando, principalmente FGTS, daqueles trabalhadores chamados de trabalhadores DTs, designação temporária, uma vergonha no direito brasileiro. O designação temporária, ele está previsto na nossa legislação, está mantido na nossa legislação para situações emergenciais. A administração pública, ao invés de realizar a contratação de trabalhadores de maneira regular, via concurso público, ela estabelece um quadro emergencial contínuo e, ano após ano, replica processos seletivos simplificados, que não são concursos públicos, para seleção de trabalhadores para exercício das atividades, mesmo atividades necessárias na administração pública, de maneira provisória, por via de contratos de designação temporária. Esses trabalhadores, então, estariam diante de um quadro de nulidade, podendo reclamar horas trabalhadas, isso a administração paga, e FGTS, esse a administração pública normalmente não paga, só vindo aqui ser obrigado a pagar por meio, então, de ações judiciais. Por fim, para encerrarmos a temática do contrato de trabalho, vamos agora analisar uma situação bem específica que se vincula com a súmula 363. Observe, na administração pública indireta, tal como empresas públicas, sociedades de economia mista, também se exige, segundo o artigo 37 da Constituição, concurso público. A ausência de concurso público e a permanência de trabalhadores de maneira permanente nessas esferas da administração indireta torna o contrato nulo e, nos termos da súmula 363 do TST, o trabalhador apenas teria direito a reclamar saldo de salário hora e FGTS.
Ocorre, porém, que caso o trabalhador esteja nessa condição de nulidade e a empresa pública ou até mesmo a sociedade de economia mista venha a ser privatizada, tem convalidado todos os efeitos contratuais da regularização do seu vínculo. Ou seja, ele poderá reclamar, mesmo com base no passado, no tempo onde não havia ainda a privatização, os direitos trabalhistas. Isso porque ele, permanecendo ativo agora, trabalhando em benefício da empresa, que não é mais a empresa pertencente da administração indireta, ele poderá reclamar os seus direitos trabalhistas. Inclusive, segundo a súmula 430 do TST, àqueles devidos quando a empresa que ele trabalha não era privatizada. Veja lá o que diz a súmula 430. Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originariamente com o ente da administração pública indireta, continuar a existir após a privatização. Replico, nesse caso, convalida-se os efeitos do contrato e ele pode reclamar, inclusive, os direitos pretéritos antes ali da privatização, agora da empresa sucessora, que é adquirente daquele estabelecimento e herda todo o passivo. Ok, pessoal? Terminamos aqui essa primeira parte do contrato de trabalho. Após, no próximo vídeo, veremos a classificação do contrato de trabalho, veremos também algumas características do contrato por prazo determinado, possibilidade de sucessão.